os nossos olhos. A espiritualidade boa e amiga, tendo à frente a nossa irmã Lúcia, os irmãos Roger e tantos outros irmãos, como Caibar, Schutter e tantos outros que aqui se encontram, para que possamos nesta tarde serenar os nossos ânimos e com a alegria de aqui estarmos, não só absorvendo esse manancial de conhecimento, esses fluidos de amor, mas também alimentando o nosso espírito, para que possamos absorver e que possa tocar no hino de nossas almas, para nos renovar e nos melhorar. Que assim seja, que possamos sair daqui muito melhores que aqui entramos. E que o Papai do Céu abençoe a todos nós encarnados e desencarnados. Que teu amor e tua bênção possa percorrer pelos nossos lares, onde quer que estejamos, assim seja. A Lei de Amor. Lázaro, Paris, 1862. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na origem, o homem possui instinto, mais avançado e corrompido, possui sensações mais instruídas e purificadas, por isso possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído do seu sentimento, surge o amor. Não o amor no sentimento vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seus foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei de amor possui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida amplamente ama os seus irmãos em sofrimento. Feliz de que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires cheios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lajes da sepultura vazia. É a reencarnação que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrante seu patrimônio intelectual. Ela já não conduz aos seus suplícios, mas sim à conquista do seu ser elevado, transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhe eu que na sua origem o homem possuía apenas instinto, e aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que da chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos. Sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que libertando-se pouco a pouco da sua crisálidas, estão escravizando os seus instintos. Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. Mas o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que o bem terreno,
ele vos eleva à glorificação. Não. Ele vos levará à gloriosa elevação. E então, que entendendo a lei do amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início da alegrias celestes. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Então vamos passar um pouquinho hoje, sobre o amor. Quando a gente fala em amor, quando a gente pensa em amor, na minha cabeça, a primeira pessoa que vem é o nosso Mestre Jesus. Por quê? Eu acho que o encarnado nessa terra que mais passou isso pra gente, O que mais tinha toda a razão do mundo para não amar e o que mais amou. E ele deixou essa lição pra gente tão bonita, essa lição que até hoje a gente tem que botar em prática, e para nossa evolução a gente vai descobrindo que é só pelo amor realmente que a gente vai evoluir. Por quê? Ele foi maltratado, ele foi injustiçado, ele foi cruelmente machucado. E o que ele fez na cruz? Ele simplesmente pegou e pediu ao Pai: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Para que gesto mais bonito e mais sincero do que esse? Quem de nós faria isso, com todo o sacrifício que ele fez por nós? Então aí começa a nossa lição, aí começa o nosso trabalho, a nossa evolução, por esses passos que ele demonstrou para a gente. Foi aí que começou tudo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Isso iniciou a leitura. Quando falamos de amor, primeira pessoa, como eu já falei, é o nosso Mestre Jesus. Então a gente tem que aprender com eles. O que ele deixou isso? Qual foi o exemplo que ele quis dar? O que ele deixou para a gente parar e pensar, O que nós temos que fazer? O que é o amor? O que é o amor nas nossas atitudes do dia a dia? O que devemos fazer? Quando a gente estuda, quando a gente para e vê, o que mais a gente cai e vai se repetindo é que a gente tem que ter o quê? Para a gente dar o perdão, você tem que ter o quê? O amor. Então, o que a gente tem que pôr em prática? A gente tem que pôr em prática essa coisa, esse sentimento que vem e nos aflora muitas vezes, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é isso que mata o amor. Todo homem, não tem, do mais embrutecido ao mais evoluído, hoje, ele tem dentro dele a essência do amor. A centelha está lá, como diz a leitura, está lá dentro. Todos nós temos essa centelha lá dentro. É só buscarmos. Então, às vezes a gente vê pessoas que, no caso, não conseguem, por exemplo, diz assim, é muito mais fácil amar um animal, uma planta, do que um ser humano. Nessa essência do amor que eu estou falando. Não é o amor de marido e mulher, não é o amor que a gente tem. Não é esse amor. É o amor de quando a gente faz as coisas, para a gente evoluir, a gente tem que ter esse sentimento, essa gratidão, que tudo que Jesus passou, nesse tempo todo, que ele sofreu, foi por nós. Foi para deixar uma lição.
que a gente está aqui, está passando dificuldade, está passando trabalho, cada um com as suas dificuldades, mas que a gente tem essa essência e que se para nós evoluirmos a gente tem que botar em prática esse amor, que começamos então. Muitas vezes a gente não percebe onde está o amor, está em pequenos gestos, mas a gente com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a gente não percebe às vezes que tem um amigo, que tem um conhecido, a gente só reclama e se coloca no lugar de vítima, daí a gente não vai enxergar a oportunidade, não vai enxergar o amor. A hora que a gente parar e analisarmos que, num simples gesto de uma pessoa parar e te escutar, num simples gesto que uma pessoa te der uma palavra de conforto, aí já está a essência do amor. A hora que a gente parar de só olharmos para dentro de nós e nós nos sentirmos vítimas e não passarmos a começar a nos entender, em primeiro lugar a nos amar, é mais difícil de a gente perceber o amor que está em volta. Como é que a gente vai passar uma coisa ou vai querer que os outros nos deem alguma coisa se a gente não tem? Então, a gente tem que desenvolver esse amor. A gente tem que começar a parar e pensar, deixar de ser egoísta e olhar em nossa volta. O que temos que fazer para desenvolver isso? O que desenvolve isso? É nos conhecermos. É nos olhar e analisar o que está pegando, onde está o nosso problema, quais as nossas dificuldades. Aí sim, olhar para o próximo e dizer, não, realmente. Começar a nós botarmos em prática o nosso amor, para depois vocês receberem isso. Porque sempre a gente espalhando primeiro, a gente dando primeiro, é que a gente vai enxergar o que a gente tem, o que a gente ganha. Fenelon, no texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, afirma: a terra transformar-se-á em um paraíso quando o homem aprenderem a amar-se indistintamente. Então, cabe a nós, né? Joana de Ângeles também tem uma frase que diz: o amor é o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. O amor sublimado é medicação em nossas feridas morais e emocionais. Como é que a gente consegue passar amor? Tem um jeito bem simples, que é pela caridade. Com a caridade verdadeira, né? A caridade com desprendimento, sem querer nada em troca. Essa sim, essa a gente consegue. Fazendo esse tipo de caridade, a gente consegue começar a botar em prática o amor. No livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles também nos lembra que ante o amor, todas as dificuldades tornam-se desafios, a dor faz-se teste, a doença constitui resgate, a luta se converte em experiência, a ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solidão prepara, o sacrifício santifica. Hoje nós necessitamos de amor, todos nós necessitamos de gestos de amor. E para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Nos melhorarmos, enxergarmos os nossos defeitos e daí sim podemos passar o amor. Quando a gente fala, né, que os espíritos superiores vêm e nos mostram que mesmo depois do outro lado lá, o que vai nos libertar, o que vai fazer nós evoluirmos
é o amor, que tantos espíritos aqui vêm nas psicografias e falam. Ultimamente eu tenho percebido que muito se fala, muito se bate na tecla do amor. Nós precisamos compreender que não existe uma religião, não é o espiritismo, não é o católico, não é o protestante, não é o budista. Não vai existir religião no mundo que vai fazer alguma coisa sobre o amor se nós não soubermos o que é o amor, se nós não botarmos em prática o amor. A gente tem tantos exemplos. Jesus é um, Madre Teresa, Chico Xavier. Nós temos os exemplos. Então basta nós analisarmos e seguirmos os exemplos deles. Como fazer isso? O que eles tinham de diferente? O que era o diferencial deles? Que se cada um tinha uma... Chico Xavier era do Espiritismo, Madre Teresa era católica. Mas o que eles tinham? Que eles se desprendiam tanto? Eles doavam tanto? Por que nós não podemos, aos pouquinhos, ninguém está querendo se igualar, mas que a gente tem que ter consciência que a gente... É difícil, mas é muito necessária a nossa mudança. É muito necessário nós hoje olharmos e vermos que temos que mudar, que temos que começar a exercitar esse amor. Muitas pessoas, às vezes, têm cuidados com plantas. Outras cuidam de animais. Outras demonstram mais cuidado do que o ser humano, do que um parente, do que um amigo. Mas será que aí, nesse sentimento que eles têm para com as plantas, os animais, um objeto, o seu trabalho, não existe muito mais amor? Não existe uma centelha de amor aí? Nós não podemos julgar o que o outro está fazendo. A gente tem que começar a aprender que antes de julgar, antes de falar, nós temos que olhar o que nós estamos fazendo. Aonde nós estamos errando ou acertando. Como já falei antes, o egoísta e o orgulho, né, a pessoa orgulhosa, é emocionalmente imatura. Por quê? Porque só pensa nela. Então, se nós formos egoístas demais e orgulhosos demais, o que a gente tem que fazer? A gente não tem que trabalhar isso. E trabalhando isso, com o que a gente faz isso? A caridade, como já falei, não é uma forma de combater o orgulho, o egoísmo? Porque se nós fizermos caridade, se nós analisarmos e olharmos com a caridade que não tem pretensão nenhuma, é a mais sublime forma de amor. E assim a gente deixa de ser egoísta, mas temos que tentar todo dia um pouquinho. E às vezes a gente fica perguntando, né, como que a gente vai fazer isso? Às vezes eu vejo até aqui as pessoas da casa, às vezes assim, mas eu não sou amorosa, eu não consigo ser amorosa. Mas essa pessoa, ela não percebe que mesmo numa conversa fraterna, num atendimento fraterno, você parar para escutar, você dar uma palavra de conforto, você simplesmente entender quando você recebe uma ofensa, você não revidar, você silenciar, isso já é uma forma de amor. Você ajudando, você não revidando, você não usando o teu instinto, que é já, às vezes, de revidar, já é uma forma de amor. Então, com a gente sabendo disso, a gente pode nos policiar. A gente pode olhar o outro e com essas pequenas coisas e nos policiando para não cometer mais os mesmos erros. Porque para a gente evoluir, a gente não deve pensar
no ontem. Ah, eu errei muito. Não, vamos esquecer. Errou, passou agora. Agora o que a gente tem que fazer? Pensar no hoje. Então, se eu errei ontem, eu quero hoje melhorar. Porque se eu estiver ontem, hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã, provavelmente eu serei melhor do que hoje. Se a gente não pensar assim todo dia e todo dia policiar, para a gente não cometer os erros, ou se cometer, nos perdoar. Porque nos perdoando e nos amando, a gente vai conseguir passar. A gente vai ver que a vida não é tão ruim, que com tudo a gente aprende. Até com o auxílio aos desencarnados, creio eu que numa mesa mediúnica, a pessoa quando passa a fazer uma conversa com o espírito, às vezes que está ali revoltado, que tem mágoa, que tem raiva, ela tem que ter muito amor para poder passar. E ela tem que estar sentindo isso. Porque nós estamos encarnados, mas eles estão desencarnados. Aí eles vão sentir e vão ver que não adianta falar da boca para fora, não adianta eu chegar aqui e no mínimo não estar tentando. Vou falar para vocês fazerem isso e vocês não vão sentir da minha parte. Não é ter, é ser. Não é o falar simplesmente da boca para fora. É todo dia se policiar para ser, para sentir, começar a sentir essa diferença, começar a sentir esse amor. É tão bom quando a gente faz alguma coisa para alguém, quando a gente consegue auxiliar uma pessoa, não fica um sentimento que para a gente, às vezes nem cabe dentro de nós. Uma coisa tão boa, tão, sabe? Então é esse sentimento que a gente tem que levar. E fazendo todo dia um pouquinho, a gente vai chegando lá. A gente vai daqui a pouco, vai estar evoluindo, vai estar chegando. Sabe, talvez não nessa encarnação, mas numa outra. Mas já vai estar evoluindo, porque só assim a gente vai poder evoluir moralmente. Só assim a gente vai poder crescer. Quando a gente compreende o amor, precisamos primeiro fazer o quê? Que nem eu falei, começar por nós. Então, nos perdoar, esquecer o que passou, como eu já comentei. Lembrar que Santo Agostinho sempre falava que à noite a gente tem que fazer uma reflexão. Vamos fazer essa reflexão do dia a dia. Como foi o nosso dia? O que nós fizemos de errado? Pedir perdão, nos perdoar. E agradecer no outro dia e começar de novo. Botar em prática o que a gente aprendeu. Erramos ontem, vamos tentar acertar hoje. Sabe, lembrar da caridade com esse desprendimento. A gente conseguindo colocar isso em prática, que diz fora da caridade não é salvação, né? Se a gente conseguir colocar isso em prática, todo dia esse pouquinho, vai ser mais fácil. Daqui a pouco a gente vai olhar, sabe, e vai ver que não é tão difícil. Que a vida da gente, a gente tem os problemas, mas eles estão ali, é com uma forma de alerta. É para nos ensinar. E a gente, em vez de se aprender, a gente se revolta. A gente tenta um dia, 2, e aí? O 5º, 6º dia já desanima. Aonde está? Aonde fica isso que a gente aprendeu? Onde está essa centelha? A gente tem que acendê-la todo dia. A gente tem que fazer, a gente tem que se aprimorar para ela crescer dentro de nós. Como vemos um alerta que Jesus nos fez, que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí a importância de nos conhecermos e de nos amarmos.
Porque nos amando, a gente pode passar para o próximo. Como é que a gente vai passar para o próximo? Perdoando. Quando a gente tem o amor, quando a gente começa a botar em prática o amor, a gente consegue, só assim a gente consegue, não ter, mas ser paciente, ser tolerante, ser resignado, ser abnegado, a ser humilde, a ter compreensão, a ser compreensivo, porque às vezes a gente tem compreensão, mas a gente não sente. A gente não é compreensivo. A gente entende, a gente faz, mas a gente não é. Os nossos irmãos de caminhada, todos, a nossa família, tudo está no lugar e na hora que é para estar. Todo e qualquer problema que a gente tem hoje é porque era para a gente passar. É porque é para a gente passar. Se temos hoje um problema com doença, um problema com um irmão que está acamado, ou um problema com um familiar que não fala com a gente, que fez uma calúnia, qualquer tipo de problema que cada um aqui está passando hoje, só está passando para a nossa evolução. Temos que colocar dessa maneira, aí se torna mais leve o fardo. Porque se olharmos por esse ângulo, que tudo que a gente tem em volta, tanto familiares, é para estar aqui, porque é para a gente resolver com esse tipo de pessoa, com esse tipo de problema, que é assim que nós vamos evoluir. Chico Xavier já falava, né, e afirmava várias vezes, você pegando vários depoimentos, várias palestras, ele já dizia que todos nos cercam em nossa vida, são por vezes nossos mestres e muitos nossos alunos. Foi que eu já falei na palestra passada, né? Amar os inimigos, né? Os nossos mestres. Então tudo que está acontecendo agora é um aprendizado. Todo momento que a gente passa de dificuldade, a gente tem que botar agora, começar a partir de agora, se a gente já não fazia, a olhar com outro sentimento, um sentimento de amor. Quantas lições a gente tira, né? Quando a gente tem um problema familiar, por exemplo, quanto que a gente aprende? Mas é difícil a gente enxergar o quanto a gente aprende com as dificuldades. O quanto a gente se fortalece, quanto a gente fica renovado quando a gente tem um problema e a gente consegue resolver. Porque a gente só consegue perceber se está tendo um progresso em tudo que a gente faz, se está deixando de ser egoísta, se está deixando de ser orgulhoso. Quando a gente, numa situação, a gente consegue olhar, quando tem alguém que te agride, você silencia. Você silencia e o único sentimento que você tem é de emanar um pensamento positivo para aquela pessoa. Você não tem mais aquele instinto de revidar, de ficar chateado, de se magoar. Aí a gente começa a perceber, quando a situação acontece, a gente já consegue olhar com outros olhos, já consegue ter esse sentimento, em vez de ter esse sentimento de raiva, emanar um pouquinho de amor. A gente ter a compreensão que aqui tanto fala, a gente ter a paciência para saber usar. Porque não é fácil. Não é fácil. E se a gente for olhar, está nos pequenos gestos. Às vezes vocês vão dizer assim, meu Deus, mas eu não tenho esse amor.
eu não consigo passar. Mas se você tendo um pouquinho de tolerância, às vezes você nem percebe que você tem. Você fazendo uma conversa, dando uma palavra de apoio, aí você já vai estar utilizando esse amor. A gente busca, às vezes, em coisas maiores, em coisas grandes. Mas não, são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente consegue ver aonde está o amor. Quantas vezes a gente, quando está por aí, não dá um sorriso para uma pessoa que está na calçada? Isso já é um sinal que a gente está dentro, tem esse sentimento dentro da gente. Quantas vezes você dá um bom dia, que às vezes você vai ver tem uma pessoa triste e você passa bom dia, mas um bom dia sincero, né? Porque às vezes você pode perguntar, né? Por que bom dia? Né? Mas aquele bom dia, ali já está o amor. Ali já está esse sentimento. Porque às vezes outra pessoa está tão amargurada que esse bom dia que você deu para ela já vai pensar, nossa, deve estar bom o dia mesmo, né? Ela já vai mudar, ela já vai sair dessa energia que cerca ela. Se você for dar uma palavra de conforto, às vezes sem querer, no telefone mesmo, na empresa, sente a vozinha, né? A gente não sente. Quando olha uma pessoa que a gente conhece, às vezes está mais tempo junto com ela, no olhar dela, quando ela chega, você não sente muitas vezes que ela não está bem, que alguma coisa está acontecendo. Aí você vai lá e dá alguma palavra de conforto, que seja qualquer coisa, dá um abraço, aí já está o amor. Não precisa muito, aí já está o amor. Um olhar. Quantas vezes a gente passa na rua e vê uma criança, um mendigo, um idoso, e você tem aquele olhar para aquela pessoa, mas você sente que naquele olhar já tem o amor. Um olhar amoroso, sem já a crítica, sem já aquela de acusar, não deve estar ali porque é um vagabundo, porque é um... Não. Você consegue perceber que você está emanando amor quando você começa a olhar. Isso vem, é só a prática. Está dentro de todo mundo, está dentro de cada um de nós. É só a gente começar a alimentar, a cultivar, para que isso cresça, para que daqui a pouco seja natural isso. Tudo isso que a gente tem, isso leva a um único lugar, a nossa evolução. Todos esses gestos de pouquinho em pouquinho, toda a nossa atenção a que damos para nós, estarmos sentados aqui hoje, ou se estamos numa igreja, mas se estamos tentando melhorar, isso quer dizer que a gente quer evoluir, que a gente quer chegar, porque todos nós um dia vamos chegar. Demorar milhões de anos, mas vamos chegar a ser evoluídos e a ter esse amor incondicional como tinha Jesus. A mais perto ainda, como era Chico Xavier, esse ser tão iluminado, que pela simples presença dele, ele já transbordava amor, a pessoa já ficava tranquila. Mas temos que saber e ter consciência que depende única e exclusivamente de cada um de nós que estamos aqui. Não depende de ninguém, não depende de uma religião, não depende de nada, depende simplesmente de nós. Do nosso querer, da nossa vontade verdadeira. De fazermos algo por nós, primeiramente. Porque é a nossa evolução. E quando a gente evolui, a gente não traz todo mundo junto, de uma certa maneira.
A gente não vem sozinho, não evolui sozinho. É esse amor que a gente vai aos poucos emanando e deixando a sementinha que a gente vai trazendo todo mundo junto. Também tem uma historinha que diz um pouco desse amor que a gente tem que ter, que a gente não tem que anunciar, que não é uma coisa grande, é um pequeno gesto. Eu vou contar uma historinha, mas vou contar as minhas palavras. É o amor na latinha. Não sei, talvez alguém já escutou falar. Eram 2 meninos que moravam numa favela. Um tinha 10 anos e o outro tinha 3. Eram 2 irmãozinhos. E eles estavam com muita fome. Muita fome. O pai deles estava preso e a mãe havia sumido. Eles não tinham como se alimentar. Então eles saíram procurando pela vizinhança. Ah, você poderia me dar? Daí tinha aquele julgamento, né? Ah, não, vai trabalhar, isso aqui só que certo ele quer para comprar drogas. O outro, não sei o quê. Aí tinha um senhor que ficava só observando. Daí ele viu que ninguém deu, ninguém ajudou aquelas crianças. Aí ele foi lá e comprou uma latinha de leite. Aí abriu a latinha, aí eles saíram felizes, né? Sentaram numa pracinha. Aí o mais velho pegou e disse assim, abriu, né? Disse assim pro pequenininho: o primeiro gole é seu, porque você é menor, tá com mais fome. Daí ele disse: mas eu não acho justo. Não, o primeiro gole é seu. Então tá. Pegou, deu um gole. Aí ele pegou, devolveu a latinha. Aí o mais velho pegou, deu um gole. Fingindo dar um gole, ele cerrava os lábios e simulava que ele estava bebendo. Passava para o pequenininho. O pequenininho tomava um gole, daí novamente passava para o menorzinho. E assim foi. E o menorzinho nem percebeu o que o irmão mais velho estava fazendo. Cada vez que ele passava, ele não tomava, ele cerrava os lábios. Porque na cabecinha dele, ele achava que quem precisava mais era o irmãozinho dele. Aí assim foi até que terminou o leite. Aí o grandão saiu, pegou a latinha, jogou no chão e saiu chutando a latinha, feliz da vida. Aí o senhor que estava observando, pegou e ficou pensando: nossa, isso sim que é a forma de amor. É o amor que ele não precisou mostrar para ninguém. Ninguém viu a atitude dele. E ele, mesmo com fome, porque ele não tomou do leite, ele estava repleto, ele estava satisfeito com todo aquele amor que ele tinha conseguido passar. Todo aquele alimento que ele tinha dado para o irmãozinho dele. Então é isso que é o amor. É a gente fazer um gesto sem ninguém precisar saber, sem ninguém ver. Quando falaram também da Madre Teresa de Calcutá, que ela estava numa situação, eu não sei se era num campo de guerra, alguma coisa assim, em algum lugar, e tinha um doente, tinha já em estado terminal, e ela foi lá, botou ele no colo, daí ele falava, e ela não compreendia. Daí passou uma pessoa e disse: olha, ele está perguntando que ele está morrendo, ele quer morrer, e antes disso ele quer ser da sua religião. Aí ela olhou e disse: a minha religião é o amor. Então que possamos levar essa semana um pouquinho de conscientização, um pouquinho para o nosso dia a dia, um pouquinho mais de amor. Muito obrigada.